Eu tô começando a achar que eu tô perdendo o jeito de fazer isso aqui. Ou talvez eu nunca tenha tido o jeito. Eu não sei o que que é. Sei lá, antigamente eu apertava o botãozinho vermelho do Audacity, gravava e pá! Era 1 hora falando e saía alguma coisa, entendeu? Mas agora não sai nada. Não sai, eu já regravei isso aqui umas 3 vezes. Eu não sei o que está acontecendo nesse sentido, porque, por exemplo, meus 2 últimos podcasts, da entrevista, o do Dia dos Namorados, todos eu simplesmente apertava e falava. Era uma inspiração súbita, entendeu? E aqui não, eu tive uma ideia, agora lavando a louça. É o único, parece que é o momento, meu momento zen do dia, é o único momento zen do dia em que eu lavo a louça. Não sei porquê, me deixa um estado muito tranquilo. Talvez por estar desempenhando uma tarefa repetitiva e escutando música, eu fico devaneando. E aí eu, lavando a louça e nesse estado zen, eu fiquei pensando que tal. Eu ando muito compenetrado em ler biografias de músicos, de pessoas com talento, entendeu? Por exemplo, a do Renato Russo. Lendo a biografia do Renato Russo, eu não vou comentar ela aqui, mas eu fico pensando que eu nunca tive nenhum talento em nada artístico, eu nunca consegui me expressar de uma forma artística. Eu não me considero um sujeito criativo, eu sou um sujeito prático. Se você considera, se é que dá pra chamar podcast de arte, eu não considero arte. Eu não acho que seja pelo menos o que eu faço. É estranho. Quando eu ouço assim alguns podcasts inspirados de outras pessoas, eu penso, cara, isso é arte. Você poder causar um leque de emoções no seu ouvinte é arte. Mas eu fico me perguntando, eu não consigo. Apesar de que tem pessoas que falam, não sei o que, eu senti isso escutando o seu, não sei o que, os seus podcasts são bons. Eu não acho, cara. Eu não consigo escutar isso aqui. Tanto que eu tenho medo de dar play quando eu termino de gravar, mesmo que tenha algum erro grotesco no meio e a gravação fique uma bosta. Eu não gosto de dar play, porque eu não gosto de me escutar. Eu não gosto de me escutar, talvez porque quando eu começo a gravar isso aqui sem um texto, eu não tenho um texto agora. Quando eu começo a gravar, parece que eu entro em piloto automático e eu simplesmente digo exatamente o que eu estou sentindo na hora, justamente por não conseguir medir as minhas palavras. Então, como eu tenho que falar com rapidez, eu simplesmente falo a primeira coisa que me vem na cabeça. E essa primeira coisa que me vem na cabeça provavelmente é o que eu estou sentindo. Tanto que muitas vezes o podcast acaba sendo um processo de sublimação, ou seja, eu tenho um tema, alguma ideia geral de algum tema que me incomoda ou que aconteceu comigo e eu ainda não desenvolvi direito na minha mente, mas quando eu gravo, eu falo e eu descubro coisas que eu nem sabia que pensava sobre tal coisa, e aí simplesmente sai. E talvez por isso seja uma das coisas que me dá medo de escutar isso de novo, porque eu praticamente escutar como minha mente funciona é assustador. Eu não sei porquê. Talvez enfrentar a si mesmo. Provavelmente eu creio que esteja perdendo a minha habilidade de gravar, porque, bem, óbvio, será que eu preciso? Eu não vou me desculpar por ficar 2 meses sem gravar, não tem necessidade disso. Quando eu escuto outros podcasts se desculpando por período de ausência, eu acho que não há necessidade alguma. Ainda mais que isso aqui não é uma profissão, não me dá dinheiro, não me dá nenhum benefício tangível a não ser um bem-estar comigo próprio quando eu gravo e posto e todo o processo. Então, gravar sem inspiração semanal, no início do podcast eu ficava falando que eu ia gravar semanalmente, aí depois eu mudei para 2 semanas, aí depois
Eu simplesmente aceitei. Eu fico culpando isso na vagabundagem. Eu digo, eu não gravo porque eu sou vagabundo. Eu não gravo porque eu sou vagabundo. Mas não é verdade. Eu não gravo porque eu não quero gravar. Eu não gravo porque não me dá vontade. Porque... Interessante, quando eu comecei esse podcast, eu acho que eu tinha 17 ou 18. Eu não sei. Eu não sei se esse podcast tem 2 anos. Ou, eu acho que ele tem 1 e poucos. Eu não lembro nem a data que eu comecei essa merda. Eu não lembro. Simplesmente, enfim, eu comecei, eu não lembro se eu tinha 17 ou 18. Provavelmente tinha 18. E eu estava no ensino médio. Eu menti que estava na faculdade, mas eu na realidade estava terminando o meu 3º ano do ensino médio. E era um contexto completamente diferente do que eu estou vivendo hoje. Você pode perguntar, mas em 1 ano mudou tanto? Cara, é incrível como as coisas mudam quando você está entrando na fase adulta. Apesar de que eu não me considero adulto, eu ainda sou mas também muito menos um adolescente. Eu não sei, talvez um jovem adulto, período de transição entre o final da adolescência e o jovem adulto, 19? Eu não sei. E é incrível como as coisas mudam. Quando eu comecei esse podcast, eu não tinha que me preocupar com dinheiro, cara. É incrível. E como quando outras preocupações entram na sua vida, fica tão mais difícil você pensar em coisas supérfluas, como, por exemplo, aqui, esse canal. O canal, eu acho que eu fiquei 3 meses sem gravar, não entrou na minha cabeça em nenhum momento. Uma vez na semana, no sábado, eu pensava assim, e se eu gravasse um podcast? Mas aí me vinham tantas outras coisas para pensar sobre, tantos outros problemas. Nesses 3 meses foi a primeira vez na vida que eu tive que me preocupar em como eu ia pagar minha faculdade. Imagina isso. Você pensa que quando eu saí do ensino médio, eu pensei que a minha vida tava feita. Que, tá dominado. Eu vou passar numa federal e pronto. Aí eu não vou precisar me preocupar com dinheiro, porque a federal é de graça, então eu vou continuar vivendo minha vida. Vou curtir lá na federal, com os meus amigos, porque praticamente todos os meus amigos foram para lá, menos eu. E aí, de repente, o que acontece, nesse pensamento errôneo, eu vagabundo o ensino médio inteiro, achando que não, chegando o Enem, tá tranquilo, tá dominado, eu sou um cara inteligente, eu sou esperto, eu tiro nota boa na escola, eu vou passar rapidinho. Chega no Enem, não estudei porra nenhuma, e o que acontece? Eu não estudei porra nenhuma. Eu passei o ensino médio inteiro falando, eu vou estudar. Aí meus pais me cobravam e falavam assim, você vai estudar? Você está estudando? E eu falava, tô estudando, senhor. Você não está vendo minhas notas na escola? Eu utilizava as notas da escola, que não são representativas de porra nenhuma, como um pretexto, uma desculpa para justificar uma mentira. Eu mentia para mim mesmo. Quando eu minto para alguém, você não só mente para eles, mas como para consigo mesmo. Eu comecei a acreditar na minha própria mentira, de que se eu simplesmente tirasse nota boa na escola, eu estava tranquilo, não precisava estudar. Enquanto, bem no fundo, eu sabia disso. Eu sabia, você vai se fuder, você vai tomar no cu quando você fizer esse Enem, você não vai passar. Mas eu repeti tanto a mentira que ela se tornou a verdade. É como dizem, se a mídia por um inteiro repete uma mentira, ela então passa a ser a verdade. É isso. Eu repeti tanta mentira de que eu estava estudando e de que eu ia passar tranquilo, que eu comecei a acreditar nisso, de corpo e alma. Chegou a hora do Enem. Eu consegui ficar 30 pontos abaixo do que eu precisava para passar em economia na federal. E isso, para quem não estudou porra nenhuma, é um absurdo. É um absurdo. Eu deveria ter tirado 300, 400. E mesmo assim, eu não estudando nada, eu fiquei com 693. Isso é um absurdo. E aí vem a realização de que se eu tivesse estudado um pouco, eu tinha passado. Mas agora dá para mudar alguma coisa? Não. Eu tive que seguir outro caminho.
me foram oferecidos dois caminhos. Ou você estuda, passa o ano estudando para o Enem de novo e passa na federal ou para o vestibular. Enquanto isso, você se vira aí, vai pagar seu cursinho, se vira. Ou você entra numa particular e pula essas etapas e já entra. E eu, como um imbecil, imaturo, que simplesmente aceita a solução mais fácil, que é, no caso, é particular, não preciso fazer vestibular porra nenhuma porque minha nota do Enem é boa, então eu posso entrar direto. E entrei. E o que aconteceu 2 semestres depois? Você tem que pagar as contas, você tem que pagar a faculdade, você tem que pagar a faculdade. E que eu não acredito, cara, porque eu pensei assim, tá easy, eu vou pegar o FIES, tá tudo dominado. Peguei o FIES. O que o FIES faz? 50% da mensalidade é abatida e quando você conclui o curso você paga esses 50% abatidos. Ou seja, você tem uma mensalidade, digamos de 1.000, vamos botar esse número. O que o FIES faz? Você corta 50%, ou seja, a sua mensalidade passa a ser 500. Só que no final do curso, todos esses 500 que foram cortados ficam acumulados e você tem de pagá-los quando você termina o curso. Então, no caso, fazendo os cálculos aí por cima, são 4 anos de faculdade, 12 meses que você tem que pagar, 48 meses, aí multiplica cada mês por 1.000, então é 48 mil reais a faculdade. 48 mil reais. E aí o que você faz? Corta pela metade, ou seja, você nesses 4 anos vai gastar 24 mil inicialmente, mas depois que você termina o curso você tem que pagar os outros 24 mil, ou seja, descontando 10% do seu salário consequente, e com juros. Então eu tô... Mas é interessante. Nesse momento, nesses tempos que eu tive para pensar nisso, nossa, eu fiquei desesperado quando eu realmente parei para pensar. Eu sou um retardado tão enorme que eu só parei para pensar nisso depois de 2 semestres, ou seja, não tenho o que fazer. Eu sempre, isso minha própria mãe e pai falam, eu sempre fui de tomar as decisões e não aguentar seguir com elas, ou seja, eu tomo a decisão que é mais fácil e não penso sobre o assunto, eu não penso nas consequências dessa decisão de tomar o caminho mais fácil. E quando eu sigo por ele e vejo que eu vou me fuder, eu tento de qualquer forma contornar isso e eu espernei para ver se eu consigo escapar. Só que não dá para escapar. Não tem como agora. Eu tomei uma decisão, eu fiz um contrato, eu assinei o contrato. Você pode ir para federal. E aí eu perco o quê? Eu perco 2 anos. Eu já perdi, entre aspas, perdi, né? Porque eu estou sendo educado, eu estou fazendo faculdade, então eu não perdi. Mas imagina que eu saia da particular. Aí eu vou perder 1 ano e perder mais 6 meses, 1 ano tentando passar pelo vestibular e pelo Enem, só para então iniciar o primeiro semestre da federal com 2 anos perdidos, entrar na federal com 20 anos e meio de idade, o que não é absurdo você entrar, mas é tempo perdido. Então eu finalmente estou começando. Na verdade, o amadurecimento que eu tive na minha adolescência foi questões emocionais, questões dentro de mim, questões de como lidar, de como eu vejo a vida, como eu me relaciono com os outros, o que eu penso da vida, ou seja, formação de caráter. Mas eu finalmente, só agora eu estou tendo de fato um amadurecimento de questões externas da sociedade, como por exemplo preocupação financeira, preocupação profissional, coisas da vida adulta que estão começando a aparecer. E é incrível como isso é um processo doloroso, cara. Processo doloroso no sentido de ter de enfrentar a si mesmo, enfrentar o seu eu do passado, aquele eu que pensa que a vida vai ser fichinha,
Que a vida vai ser... não, tá tranquilo, tá easy demais. E de repente chega essa trolha gigantesca na sua bunda para te dizer que não, meu amigo, você vai ter que trabalhar duro para conseguir o que você quer. E ainda mais que isso dá assunto para outro podcast inteiro, mas problemas com o curso no sentido de... cara, a faculdade particular é incrível no sentido de organização, completamente diferente da federal, e no sentido de eles te dão uma autonomia gigantesca. Ou seja, eu tenho uma grade fechada, mas eu tenho aula, por exemplo, de segunda a sexta das 9 às 12, e depois eu vou para casa, entendeu? E eu, por exemplo, a partir do terceiro semestre eu não tenho mais aula sexta. Aí vocês podem pensar, porra, isso é faculdade vagabundo? Aí não, as horas cumpridas que o MEC pede são as mesmas das particulares da federal. Só que o problema é que as federais, por algum motivo, que eu pretendo explorar depois, não sei porquê, você tem um ensino integral e você passa praticamente 4 anos inteiros lá. Eu vejo isso. Quando as pessoas entram na federal daqui, elas não podem se dedicar a outros projetos. Ou com muita dificuldade conseguem se dedicar aos projetos. Eles começam a orbitar em volta da faculdade porque eles têm de ficar lá manhã, tarde e às vezes à noite. E a maioria desse tempo, você imagina que é tendo aula? Não é tendo aula, é no ócio. É no ócio. Entendeu? Porque tem um intervalo gigantesco entre uma matéria e outra. Você fica, às vezes, pelo que eu vejo dos meus amigos, 2, 3, 4 horas sem fazer porra nenhuma. Entendeu? É por isso que lá tem todo esse negócio de atlética, de CA, de festinha, de não sei o quê. Por quê? Porque jovens, adultos ou adolescentes no ócio tendem a fazer merda. E aí ficam nisso por 4 anos, presos à faculdade de certa forma. Só que presos voluntariamente, porque eles dizem, aqui tá divertido, aqui eu tenho festa, aqui eu pego mulher, aqui eu tenho validação de todos porque eu passei numa federal. E aí o que é que eu tô fazendo agora reclamando disso? Essa foi vendo isso na federal, procurando ver os aspectos negativos da federal, é que eu tô tentando me conformar com a minha decisão e tentando meio que aliviar o fardo de eu ter escolhido essa decisão de ir numa particular, entendeu? Porque quando você toma uma decisão que você vê que assim não foi a ótima, você tenta encontrar motivos, coisas que justificam a sua decisão. Entendeu? Você acha que eu não gostaria de estar nesse clima eu não preciso me preocupar com dinheiro porque a faculdade é de graça, de estar em festa? Minha maior preocupação seria vai ter festa, vai ter happy hour da economia hoje à noite, vai ter aquela mina gostosa do direito lá. Você acha que eu não gostaria disso? É o que eu eu tenho inveja, cara. Eu tenho inveja. E a única coisa que eu posso utilizar para me conformar com isso é ficar pensando que enquanto eu tô tendo que me preocupar com isso e amadurecendo profissionalmente e financeiramente, essas pessoas não estão nem perto disso. Entendeu? Os meus amigos que fazem federal, que escutam esse podcast no caso, eles provavelmente estão se desenvolvendo profissionalmente e financeiramente assim, entendeu? Mas eu tô tentando encontrar alguma coisa que justifique, que não me deixe tão triste de ter acabado como eu tô agora. Os meus amigos ouvintes desse podcast sabem quem são. Eles provavelmente estão tão bem agora. Eu conheci todos eles no mesmo ano no sentido de nós tínhamos a mesma idade, então fazíamos no mesmo ano. Entendeu? Só que eu não sei se eu vou gravar um podcast sobre isso. Eu já gravei com o Wilton e não é um tema que eu gosto de falar muito, apesar de parece que, sei lá, que eu tive câncer em 2016, 2016,
E aí eu precisei reprovar um ano da escola, ficar afastado da escola por um ano. E aí acabei ficando pra trás deles, entendeu? Se comparar em termos de faculdade, eles estão 2, 3 semestres adiantado do que eu, entendeu? Eles provavelmente estão bem. Eles já devem estar, eles já estão quase se formando, procurando estágio, se desenvolvendo profissionalmente, fazendo contato, se esforçando. E eu tô tendo que fazer isso agora por obrigação, por necessidade. Eu não tenho como simplesmente dizer que não, eu não vou fazer isso, eu não quero, eu desisto, eu não posso desistir. Porque minha mãe me disse isso, eu tive uma discussão feia com ela ontem, ela chegou pra mim e disse: eu não tenho a opção de desistir. E eu entendo perfeitamente isso, porque eu posso desistir, tipo, se eu realmente dissesse eu desisto, eu posso desistir, posso. Eu posso simplesmente dizer: não, eu não vou mais pra faculdade, agora eu vou pra federal. Não, porque eu quero abandonar tudo e vou lá pro federal, quero viver a vida boa. E só que isso terá novas consequências, tão devastadoras. Ou seja, a opção não existe, de um ponto de vista racional, prático, não existe. Então o que o ser humano faz quando vê que é obrigado a seguir com uma decisão que ele sabe que não foi a ótima, ele se conforma. Assim como eu tento fazer. Então eu estou tentando ver o lado bom de ter. Então isso não é dizendo que não ocorreram coisas boas. Pode-se dizer que eu estou num momento de ascensão, mesmo reclamando disso. Esse era o que eu me referi nesse pensamento de revolta. Foi praticamente o meu primeiro semestre da faculdade, de ficar pensando nisso o dia inteiro, de ficar revoltado, ficar pensando, eu me questionando sobre o meu curso, era realmente o que eu queria. Isso eu vou comentar em outra hora, não agora, para não perder o fio da meada. E só que agora a partir do meu segundo semestre, eu me conformei. Eu pensei, agora tem que ser, eu tenho que me conformar, eu tenho que seguir em frente, não dá. E eu consegui. Eu consegui um estágio, entre aspas. Um estágio. Para todos os efeitos e definições, é um estágio. Que eu vou começar ano que vem, no terceiro semestre. Eu consegui uma vaga para iniciação científica com bolsa que o CNPq dá. Eu vou ganhar um auxílio de R$400 para fazer pesquisa. Então é o início da minha carreira profissional. Isso me deixa feliz, mas é incrível. Eu gostaria de falar um podcast inteiro sobre Kierkegaard, mas talvez futuramente eu faça, mas no momento eu vou só me limitar a falar de uma frase dele que me impacta muito e que é a mais pura verdade. Essa dicotomia do ser humano, a forma desse arrependimento, dessa angústia, que é o seguinte: faça e se arrependerá, não o faça e se arrependerá da mesma forma. O ser humano se arrepende de todas as decisões que ele toma. A angústia deriva justamente do ser humano ter de tomar decisões, porque ele fica preso a imaginar como seriam outros cenários caso ele tivesse tomado uma decisão diferente. E é nisso. Ainda estou, de certa forma, apesar de mais conformado e tentando trabalhar nisso, eu estou preso nesse ciclo. É inevitável, é inerente à condição humana. Eu estou preso no ciclo de ter tomado uma decisão e ficar imaginando como teria sido, como seria se eu tivesse tomado outra. Se eu tivesse me dedicado a estudar para federal, se eu tivesse pensado melhor na escolha de curso, se eu tivesse estudado mais, o que será que teria acontecido? Eu estaria melhor? E inevitavelmente eu penso, eu estaria assim. Mas pode não ser verdade. Eu poderia estar fudido. Eu poderia ter passado na federal, visto coisas lá que não me agradassem, entendeu? O curso não ter me agradado lá, eu ter me
prendido a esse ócio, entrado nessa esfera de ócio e me dedicado simplesmente a ir para festas e vagabundar e não em me desenvolver financeiro e profissionalmente e tudo mais, entendeu? Então eu, justamente para tentar sair desse ciclo, é impossível de sair, mas para me conformar com esse ciclo, aceitar, eu estou tentando ver o lado bom da coisa, do que eu decidi para mim mesmo. E felizmente a maioria do podcast agora foi com imagino que tenha tido uma conotação negativa. Eu pretendia fazer uma parada falando de coisas completamente diferentes, mas simplesmente começou a sair, transbordar isso agora, esse problema, porque eu acho que era o que mais estava me incomodando. Eu pretendia falar de sonhos, eu anotei alguns sonhos e eu pretendia fazer esse podcast uma coletânea desses sonhos, porque é uma coisa que também me incomoda, esses sonhos que eu tô tendo. Mas esse é o incrível, isso me convence que isso aqui é uma forma de arte, é uma arte para consigo mesmo, porque eu descubro coisas aqui que eu não descobriria de outra forma se eu não pensasse. Eu falo aqui baseado na emoção e descubro pensamentos que eu nem sabia que tinha. Ou seja, todo esse podcast até agora, de certa forma, teve uma conotação negativa, porque eu falei sobre o desespero, sobre ter tomado uma decisão errada. Mas agora a minha conclusão de tudo é que, de certa forma, é natural do ser humano, é inerente a nós mesmos, é inevitável que tomemos essas decisões e nos arrependemos. Se arrepender é a coisa mais natural que existe. Você se arrepende de tudo que você faz nessa vida, algumas coisas mais, outras menos, entendeu? Você não só se arrepende das coisas más que você fez, não, até de coisas boas, porque inevitavelmente você fica procurando, existem outros cenários, como seriam os outros cenários, entendeu? E aí eu chego à conclusão de que eu estou seguindo em frente. E mesmo que eu tivesse tomado a decisão mais absurda da minha vida, naquele momento de me decidir por caminho profissional, caminho do curso, o que seja, eu estaria seguindo em frente. E por isso, a frase "eu não tenho a opção de desistir" é tão verdadeira, porque não tem como desistir. Eu não acho que precise dar uma lógica, entendeu? Não precisa ter lógica, simplesmente precisa funcionar. Para mim funciona. É um raciocínio que funciona, que é útil, que me faz seguir em frente. Entendeu? Como radicalmente diferente do Petri, que diz que o que o motiva a seguir em frente é saber que algum dia ele poderá desistir de tudo se suicidando. Essa é a lógica dele. A minha lógica é exatamente o contrário. Para evitar sofrimento, ou para evitar... Existirá sofrimento, mas para evitar um maior sofrimento, eu preciso seguir em frente. Entende? Pois eu nunca poderei desistir de tudo, nunca poderei acabar com o sofrimento, que seria... Para acabar com o sofrimento, você precisa renunciar à própria vida. E eu não tenho como renunciar à própria vida, então nunca acabarei com o sofrimento. Então eu devo minimizá-lo. Não é engraçado? Ai. Então, essa é a minha lógica. Isso é o que saiu. Eu pretendia falar de uma coisa completamente diferente, sobre sonhos, e eu irei falar, mas não agora. O que mais me preocupa agora é justamente isso. Que eu não tinha anteriormente uma justificativa para continuar seguindo em frente, não tinha motivação. E agora eu me justifiquei. Pode não ser uma justificativa correta para vocês, pode não fazer sentido, mas é o que atualmente me motiva a seguir em frente. Então, é isso. Pode parecer um pouco prematuro terminar aqui, mas tudo eu acho que já chega. Tudo que eu queria falar já deu. Isso aqui provavelmente vai... Eu gosto de falar que isso aqui vai ficar uma bosta, né?
É porque, como eu falei pra uma pessoa aí que eu conversei recentemente, eu acho meus podcasts uma bosta. Mas se vocês gostam, bem. Ah, obrigado por terem escutado e até daqui um ano.